Olá pessoal, estamos aqui de volta. Eu sou o pastor Pedro, da congregação da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí. E estamos aqui nessa série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Espero que você esteja gostando. Se você tiver seus comentários, suas críticas, suas ideias, manda para mim, escreve nos comentários ou manda para mim pelos meus contatos, porque vai ser muito bom poder aprimorar, né, esse estudo. É muito mais gostoso quando a gente está junto, no mesmo espaço, conversando, já tem o feedback na hora. Mas nesse momento que nós estamos, tem sido bastante importante não pararmos de buscar, de estudar, e esse estudo do Apocalipse é muito gostoso. Estamos então na parte 5.2, que é das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E na semana passada nós vimos aí um panorama da relação entre religião, política e também comércio, não é, no Apocalipse, e introduzimos aí a estrutura das cartas e também introduzimos aí a carta de Éfeso, correto? Falamos um pouco sobre as igrejas, Esmirna e Pérgamo. Se você ainda não estudou, pode dar uma olhada lá. Mas vamos seguir aqui hoje com a igreja em Esmirna, tudo bem? A igreja em Esmirna, então, sem mais delongas, vamos ao estudo da igreja em Esmirna, que está lá em Apocalipse 2, capítulo de número, ou melhor, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Aí um texto clássico, né? Quem nunca é, dentre as pessoas que nasceram aí na igreja, quem nunca colocou uma coroazinha feita de papel, com grampeado aqui atrás no papel, escrito com os seguintes dizeres: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é? Tá aqui nesse texto do Apocalipse. Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui a gente já tem uma referência importante, a referência ao primeiro capítulo, como já dissemos, e vejam, aquele que esteve morto e tornou a viver. Daqui a pouco a gente retoma. Conheço a tua tribulação. Então ele já começa falando, né, da tribulação. Tribulação, né, dificuldades extremas que a comunidade estava vivendo. A tua pobreza. Então, olha só, a comunidade em Esmirna é uma comunidade economicamente vulnerável, desfavorecida, com problemas, é uma comunidade empobrecida. Mas tu és rico. Olha que interessante. Ela é pobre economicamente, mas é chamada, né, na carta de rica. Ela diz também: eu conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então ele já chega arrebentando, né? Bom, tudo indica que em Esmirna havia então um segmento, um grupo de judeus, não é? E é, parece que esses judeus estavam falando mal dos cristãos. Então, um grande conflito. Vamos pensar e vamos nos lembrar disso. Estamos falando de primeiro século, final do primeiro século, mas momento em que ainda estava se distinguindo, né? Não se tinha tanta clareza, começa a se ter um pouco mais clareza dessa separação entre o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo é considerado, então, uma seita do judaísmo. Vamos nos lembrar, uma rápida recapitulação. No ano 70 depois de Cristo, é, nós temos a queda de Jerusalém. Jerusalém é destruída pelo Império Romano, pelo exército romano. E nessa destruição de Jerusalém, o assédio, o templo de Jerusalém deixa de existir, os judeus vão para um lugar chamado Jâmnia, fazem então estabelecem as novas bases da religiosidade da vivência do judaísmo, e essas novas bases elas são a partir das sinagogas, não é? A partir do estudo da lei e tudo mais. E nesse concílio de Jâmnia se estabelece algumas maldições, né? Dentre as quais há uma maldição aos cristãos, aqueles que seguem os cristãos. Então,
naquele contexto se estabelece essa cisão entre, começa a se estabelecer de um modo mais claro a cisão entre judaísmo e cristianismo. Agora, o que ocorre? Os cristãos e cristãs, as igrejas cristãs, elas não se sentem separadas, ou elas não estabelecem uma separação radical da tradição judaica, das escrituras judaicas. Aliás, o livro do Apocalipse pode ser considerado como um absurdo, extremo, grandioso e belíssimo mosaico feito com caquinhos dos textos da Bíblia hebraica, né? O que a gente hoje chama de Antigo Testamento. É, o Antigo Testamento olha, quase que tudo, quase que todas as letras do livro do Apocalipse são escritas, na verdade, são caquinhos de textos da Bíblia hebraica e da tradição judaica que é estabelecido esse novo livro, então, que é o livro do Apocalipse. Então, a gente, para os cristãos e cristãs do final do primeiro século, eles se sentem os verdadeiros judeus. Veja só que, né, aqueles que se dizem, se declaram judeus, mas não são, são sinagoga de Satanás. Ora, a relação entre os judeus de Esmirna e a relação entre os cristãos de Esmirna é, vai ser uma relação historicamente de atritos. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar esses atritos, tudo bem? Mas vamos continuar um pouco mais. Aqui a gente tem então o versículo 10. Não temas, não tenha medo das coisas que vocês têm que sofrer. Então veja só como que o livro do Apocalipse é realista, né? Hoje é comum as igrejas pregarem assim, né? Olha, pare de sofrer. Não sofra. Por que você está sofrendo? Né? Mas o Apocalipse não vai por esse caminho. Não é um caminho de negação do sofrimento, mas é o que? Não tenha medo do que vocês vão sofrer, não é? Não tenha medo, não temas as coisas que vocês têm que sofrer. Mas como assim tem que sofrer, né? É sempre importante levar em conta, não é uma apologia ao sofrimento psicológico, não é nada disso. O que, que é? Vamos continuar a leitura. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja só, o, o diabo vai pôr alguns de vocês é, em prisão. Né? Então vocês vão ser presos. A gente tem aqui uma situação que é um homem que se autodenomina, chamado João, que está exilado na ilha de Patmos e falando para o pessoal de Esmira, gente, vocês vão ser presos, né? Mas sejam fiéis. Lembrem-se, no último estudo eu falei sobre esse tema da fidelidade, esse tema da lealdade. A gente vive numa sociedade, num contexto em que muitas vezes o termo fé ele é muito relacionado a acreditar. Então você tem fé em Deus, você acredita em Deus. Também muitas vezes se relaciona a fé com o confiar, né? Você confia em Deus, né? Mas o conceito de fé, aqui o texto vai falar sobre ser fiel, não é? O conceito de fé na antiguidade, especialmente para aquelas igrejas nascentes, o conceito de fé da Bíblia, do apóstolo Paulo, não está ligado apenas a confiar e nem acreditar. O conceito de fé está ligado ao conceito de fidelidade também, entendem? O conceito de lealdade, o conceito de uma prática que condiz com com, com um princípio, entendem? Então a fé também está relacionada à fidelidade. Ela envolve confiança. Aí tem o livro delicioso lá do Paul Tillich, né? A dinâmica da fé. Ela envolve a coragem, ela envolve a confiança, ela tem algo do acreditar, embora também tenha algo da dúvida, ela tem algo da razão e tem algo da não razão. Mas enfim, é, se, sempre que a gente falar de fé, a gente não pode só abstrair, pensar que é algo da nossa mente, é um esforço mental de acreditar. Não, a fé é algo que nos toma de tal modo que
se faz ação, e essa ação se traduz em fidelidade também. E daí, lembrem-se do dilema que os primeiros cristãos, ou os cristãos e cristãs da Ásia Menor, viviam da fidelidade a Jesus e da fidelidade ao Império Romano, tudo bem? A gente tem um sujeito atuando aqui, que ele vai sendo esclarecido cada vez mais no Apocalipse, que é esse tal de Satanás e depois esse tal de diabo, né? Vai aparecendo, né? Dentro da cosmovisão daquele tempo, daquele contexto, né? Ele vai dizer, olha, gente, esse pessoal que age, esse pessoal que prende, esse pessoal que blasfema, né? Esse pessoal aí, eles estão agindo não apenas por eles próprios, mas tem alguém que está fazendo eles agir. Então a gente vai esclarecer melhor isso, né? Por que que as pessoas agem, mas ao mesmo tempo elas estão agindo mediante a lógica, mediante a força de Satanás ou do diabo? Esse é um tema importante e significativo para a gente esclarecer a partir da ótica apocalíptica ou a partir da ótica do Apocalipse de João. Tá legal? Então, veja só, não tenha medo do que você vai sofrer por causa da sua fidelidade a Jesus, por causa da sua fé em Jesus. Então, ter fé em Jesus, naquele contexto para o pessoal de Esmirna, estava gerando problemas econômicos também, não é? Porque, ora, lembram-se que a gente falou no estudo passado? É, quando você tem fé no imperador, você participa da vida do culto ao imperador, você participa da vivência no templo de Artemis ou no templo de Roma. Conforme você abandona essa lealdade ao imperador e passa a ser leal a Jesus, o que foi perseguido e morto pelo império, o que acontece? Você acaba entrando. Pensem, né? A gente fala de religião muitas vezes como uma ligação entre nós e Deus, mas quando você fala de ligação de religião, é uma ligação social, né? Então, o, a pessoa participa do culto ao imperador, ela participa da vivência social. Se ela não participa de uma vivência de coesão, de ligação social, é a religião, não é do império. Se você não participa da religião do império, você é lançado então para uma situação também de vulnerabilidade, para uma situação de pobreza, para uma situação de blasfêmia, então começam a falar mal de você também, e naquele contexto você pode até mesmo ser preso, não é? Não apenas preso, como daí vem o texto clássico, né, da minha infância, né? Eu lá, criança na escola bíblica de férias da Igreja Batista, que era na frente da minha casa, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você sabe que a Bíblia tem um monte de tradução, né? Então, quando eu me deparo com uma nova tradução da Bíblia, a primeira coisa que eu faço é ir nesse texto. Eu vou lá e vejo Apocalipse 2, 10, parte final. Dependendo do jeito que está escrito essa tradução desse texto, eu já tenho uma perspectiva sobre aquela tradução. Por que isso? Porque se você notar, nas traduções da Almeida, atualizada, está escrito como ser fiel até a morte. Ou seja, tem uma crase. Ser fiel até para a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, qual que é a diferença de ser fiel até a morte? Quando eu era criança, eu pensava assim, ser fiel até a morte. Então, você vai vivendo sendo fiel. Beleza, não está errado pensar assim. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o quê? Eu até achei uma vez uma tradução, Bíblia fácil de ler, e daí estava escrito, ser fiel mesmo que você tenha que morrer. Daí você vai ganhar a coroa da vida. Percebe a diferença do texto? Então é um chamado de uma fidelidade radical, não é? Você vai ter, mesmo que você tenha que morrer, você é fiel. Agora, é, pensemos sempre, eu vou repetir isso inúmeras vezes aqui, no contexto em que está vivendo, não é? Seguir
A quem você dedica a sua fidelidade. Você é fiel a, lá no caso de Esmirna, né? Esmirna competia com Éfeso pela lealdade a Roma. Ser fiel a Roma, né? Ser leal a Roma, era um dos ideais de Esmirna, por quê? Porque ela teria benefícios dessa lealdade também. Então, no caso de Esmirna, o chamado é ser fiel, mesmo que você tenha que morrer. E aí eu quero dar um exemplo, mas você fala, mas pastor, como será? Alguém tinha que morrer? A gente tem um caso de Esmirna, eu sempre gosto, quando eu estudo Esmirna, eu acho bonito a gente lembrar, retomar, fazer um retrospecto histórico de Esmirna. Esmirna, lá pelo ano, a gente está falando aqui de ano 90, ano 100 depois de Cristo. Lá pelo ano de 110 depois de Cristo, a gente vai ter um bispo de Antioquia chamado Inácio, e ele vai mandar diversas cartas para igrejas, e ele manda uma carta para Esmirna, e ele manda uma carta para Policarpo de Esmirna, o bispo da igreja de Esmirna. E ele manda essa carta, diz a tradição, a história da igreja, que ele manda enquanto ele está sendo, Inácio está sendo levado para Roma. Ele foi preso e ele está sendo levado para Roma e em Roma ele será morto. E no caso, o martírio de Inácio se dará pelas feras, não é? Ele vai ser lançado às feras e assim será morto por ser cristão, não é? Mas por quê? Porque ele tinha fé em Jesus? Não, porque ser cristão naquela época era assim, ou você, ou Jesus é seu Senhor, ou imperador, ou você vive uma vida de acordo com a fidelidade a Jesus, ou você se curva para o imperador e as atrocidades e todos os males, é, enfim, a lógica do império que o livro do Apocalipse vai revelar para a gente. Enfim, é, o Inácio manda uma carta também para o Policarpo de Esmirna. E o que vai acontecer? Lá no ano 155 depois de Cristo, o Policarpo vai estar com, acredita-se, 86 anos em Esmirna. E ele vai ser denunciado como cristão. E imagine então essa situação. Então tem um livro, né, Antologia dos Santos Padres, né? E nesse livro a gente tem o quê? Tem um texto do segundo século da igreja chamado a Carta Circular da Igreja de Esmirna. Esse texto inaugurou um gênero literário interessante que é o quê? De uma carta que relata o martírio. Então é muito, muito bonito, pesquise. Se você não conseguir achar a carta na íntegra, eu posso te mandar. Eu só tenho ela no livro, mas eu posso dar um jeito de te mandar. Essa carta vai relatar o quê? O martírio de Policarpo. Policarpo é denunciado por ser cristão, ele tem. A carta é cheia de detalhes, é muito inspiradora, né? Da gente ler, de compreender e de compreender aquele contexto, né? Que também envolvia perseguição. Se no ano 96 é, não estava havendo uma perseguição acirrada, né, aos cristãos e cristãs naquele contexto, os estudos do Apocalipse eles variam. Alguns acreditam, eu vou lançar um pequeno vídeo sobre isso. Alguns seguem a linha que o Apocalipse foi escrito no meio de uma densa perseguição. Outros dizem que não era necessariamente uma densa perseguição. Eu acredito que as perseguições eram não dá para dizer que não tinha perseguição. Veja só o que está escrito aqui, né? A blasfêmia então os cristãos em algum contexto estão sendo blasfemados, em algum contexto estão sendo presos, em algum contexto estão sendo perseguidos, mesmo que no caso de Policarpo de Esmirna, veja só, ele vai ser morto só no ano 155. Então vale a pena. O Policarpo ele se confessa cristão, não é? E ele começa. E o contexto do relato da comunidade é interessante, porque a gente vai ver como que se dá isso. O procônsul está lá naquele contexto e falando: olha, Policarpo,
faz o juramento a César que eu te liberto. Insulta o Cristo que você vai estar liberto. Eles ficam tentando dissuadir, no meio da multidão toda lá, dissuadir o Policarpo. Veja, um senhor de 86 anos, a dissuadi-lo de seguir o Evangelho, né? E ele de seguir ao Cristo, né? E ele, a resposta dele nesse momento é: há 86 anos que eu sirvo e e nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar meu rei e salvador? Veja só, meu rei e salvador. Gente, a gente não vive numa monarquia, a gente não consegue entender o que significa chamar Jesus de rei na frente do procônsul, entende? Com as mãos amarradas, depois de ter sido perseguido, depois de ter tentado fugir e depois de ser pego pelos guardas e ser levado perante uma multidão, você fala: como eu vou blasfemar contra o meu rei? O meu rei não é o rei que você segue, né? Procônsul. O meu rei, o meu sóter, né? Porque o imperador ganhava o título de sóter, ele era o salvador dos povos. O meu rei e o meu salvador é Jesus. E daí eles falam assim: mas olha, como eles começam a insistir, mas jura a César, ele está tentando, né? Jura a César. E ele vai dizer assim: se esperas em vão que eu vá jurar pela sorte de César, simulando ignorares quem sou, ouve o que eu te digo com franqueza. Sou cristão. Se por acaso quiseres aprender da doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta atenção. Disse-lhe o procônsul: experimenta persuadir o povo. Respondeu Policarpo: julgo que diante de ti devo me explicar, pois aprendemos a honrar os príncipes e blá blá blá. Quanto àquela gente, não julgo digna de ouvir a minha justificação. Né? Ele estava ameaçado de morte. Né? Daí então o procônsul falou: eu tenho as feras. Eu vou lançar você às feras se você não se converter. Policarpo responde: faze-as vir. Impossível para nós uma conversão do melhor para o pior. O bom é poder passar dos males à justiça. Vocês percebem? Aqui, nesse texto aqui, a gente percebe na experiência do relato da comunidade de Esmina, assim, 60 anos depois da escrita do Apocalipse, nós percebemos o significado de resistir à força do império até a morte. A coisa vai indo, né? A coisa vai caminhando, então o procônsul diz: o Policarpo acaba de se confessar cristão e, diz assim: mal tinha anunciado e a multidão de gentios e judeus de Esminas prorrompeu em gritos furiosos e desenfreados: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o blasfemador dos nossos deuses, o que induz tantos outros a não honrá-los com sacrifícios e orações. Então, e a gente já percebe aqui tanto gentios, ou seja, o povo no geral, quanto judeus. E daí diz que a hora que ele define, quando sai, então, a multidão começa a prorromper gritando o quê? Seja queimado vivo. Então o Policarpo diz assim, né? Diz que quando se promulga essa sentença, daí tem outro detalhe, né? Fala assim, ó, e isso foi feito mais rapidamente do que falado. O povo saiu à busca de lenha nos armazéns e nos banhos, e como nessas ocasiões, olha só o detalhe daqui, e como sempre nessas ocasiões, os judeus eram os mais ardorosos. Então, só depois o que vai acontecer? Então, de fato, vão armar uma fogueira e o Policarpo será queimado vivo. Isso no ano, acredita-se, no ano 155, 156 depois de Cristo. Policarpo, bispo de Esmirna, um senhor de 86 anos. Alguns acreditam, outros dizem: mas como ele fala há 86 anos te sirvo, pode ser até que ele fosse mais velho. Mas enfim, vamos considerar que era um senhor de extrema idade e que foi morto
lá em Esmirna. Ser fiel até para a morte, não é? E dar-te-ei a coroa da vida. Essa foi a esperança que levou muitos daqueles primeiros cristãos e cristãs a, a resistir ao despotismo, à lógica imperial de Roma. Percebem? Aqui a gente tem. Eu gosto sempre de lembrar a história de Policarpo quando eu leio a carta à igreja de Esmirna por causa disso, porque ela mostra como que isso era real, como que a relação entre comércio, política, religião era trincada, não dá para separar. Então, naquele contexto, está tudo ligado. Então você percebe agora, olha só, lá no comecinho da carta, essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então essa esperança da ressurreição, e veja como que termina a carta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Então, se tem, ele apresenta um novo tema. O tema da segunda morte vai aparecer lá na frente, no Apocalipse. Mas ele apresenta algum tema. Ó, tem uma morte aqui, mas tem uma morte lá. O Policarpo de Esmirna, ele diz isso, gente. Quando fala assim, ó, eu vou te queimar vivo, né? Olha lá. Deixa eu ler essa aqui, só retomando. O povo saiu para pegar lenha, o Policarpo desfiou as vestes, desatou o cinto, tentou desamarrar as sandálias, o que há muito não fazia, pois os fiéis sempre se apressavam em ajudá-lo, o desejo de tocar-lhe o corpo, muito antes do martírio, rapidamente cercaram-no com as coisas do fogo. Quando os algozes quiseram amarrá-lo, ele disse, deixai-me livre. Quem me dá forças para suportar o fogo, dá-me igualmente o de ficar imóvel, sem necessitar desse desculpa, o que eu queria ler, né? O que eu queria ler está um pouco mais em cima. Antes de decidir que ele seria queimado, o procônsul disse para ele assim, ó, se não te converteres e se despreza as feras, te farei consumir pelo fogo. Policarpo então responde, ameaças com fogo que arde um momento e logo se apaga. Não conheces o fogo do juízo que há de vir e da pena eterna, onde serão queimados os inimigos de Deus. Mas que esperas? Dá a sentença que te apraz. Veja, para a gente que vive com todos os nossos problemas, as nossas lutas, para os cristãos e cristãs da classe média que vivem nos seus apartamentos, né, que conseguem aí ter uma internet de banda larga para assistir um estudo, a gente não consegue entender essa lógica. Mas como assim essa lógica do juízo de Deus, do inferno? Então existe uma religião, uma religiosidade liberal, uma religiosidade, é, uma religiosidade arejada, racional, que não, essa coisa do juízo. A gente não entende a lógica do juízo. Por que a gente não entende a lógica do juízo de Deus, da segunda morte, a lógica do inferno que queima em chamas? Porque a gente não está sendo ameaçado com o fogo. Compreendem? A gente não está sendo ameaçado de ser queimado vivo. Há momentos na vida do povo, de um povo, em que a ameaça, a perseguição, a escolha que se tem que fazer entre a opressão e a morte é tão grande, o atentado à vida é tão grande, foi tão grande, e hoje talvez existam povos vivendo isso, em que a única coisa que sustenta a esperança para que ele continue de cabeça erguida é falar: eu vou sofrer com essas chamas aqui, mas você vai queimar eternamente. Você consegue compreender? Se a gente for ver no Antigo Testamento, é muito comum a lógica da vingança. Deus é chamado de Deus das vinganças em alguns momentos. Leia mais uma vez lá o Salmo 137, os versículos finais. Feliz aquele que te der paga o mal que me fizesse. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a rocha. Nossa, mas como alguém pode desejar o mal de outra pessoa deste modo?
Ora, gente, para a gente é mais difícil entender, porque a gente não vive a luta, né, que eles estavam vivendo. Então, e talvez nem precisemos desejar o mal deste modo, nem precisemos crer do modo como eles criam, mas a gente precisa compreender o significado do juízo, do conceito de segunda morte, da ideia de uma tortura eterna. Por quê? Porque isso foi gerado num contexto em que de pessoas que estavam sendo torturadas, que estavam vendo seus filhos sendo torturados, que já haviam assistido a, a um imperador chamado Nero, utilizando cristãos e cristãs para iluminar as vias públicas, não que eles acendiam, os seus corpos eram queimados, né, nas arenas. Então, num contexto em que você vive, experimenta a morte de modo tão efetivo, tão presencial, tortura, morte, perseguição, vulnerabilidade social, lançado à pobreza, nesses contextos surgem esperanças. O que mantém a esperança do povo, muitas vezes, é isso mesmo. É a esperança da vingança. Agora, o livro do Apocalipse é extraordinário. Tem gente que não gosta. Não, Apocalipse fala de vingança, de inferno, de não sei o quê. O Apocalipse tem um aspecto belíssimo que você vai descobrir nas linhas dele, que é qual? Ele chama os cristãos e cristãs a não se curvarem ao império. Aquelas forças, as forças do comércio, as forças do império, as forças do exército, mas ele não chama os cristãos e cristãs a pegarem a espada nas mãos. A essência do evangelho de Cristo, a gente não pode esquecer. Ele não tomou a espada, ele morreu na cruz. Então essa esperança fundamental, né, como que diz aqui, aquele que esteve morto e tornou a viver. A vida não é apenas essa vida aparente, não é apenas essa vida, é, esse ganhar economicamente a vida. Existe algo que é maior do que essa vida, tá certo? Então, naquele contexto, todos os cristãos e cristãs em Esmirna se apegavam também a esse desejo. E daí, assim, a coroa da vida, né? O significado da vida é muito maior do que esse significado de servir ao imperador, não é? De ver as nossas vidas sendo lançadas ao imperador. Gente, a gente hoje fica em Esmirna, né? Dediquei bastante tempo a Éfeso, dediquei bastante tempo a Esmirna. Precisamos aprender a traduzir tudo isso para o nosso contexto, não é? O que significa hoje, então, seguir a Jesus? O que significa hoje ser fiel até para a morte? Um dos livros que eu utilizo como base para o nosso estudo, eu vou fazer um vídeo curtinho falando das bases do estudo, mas ele tem um diálogo bonito dos autores do livro no final, falando sobre quais seriam os significados para hoje, como que eles buscam viver. A gente vai também buscar fazer esse diálogo, não é? Agora, um aspecto que a gente deve destacar para hoje, para o nosso tempo, é esse, né? É, a, a, em algum momento na história da igreja, em algum momento na nossa história humana, a gente promoveu uma separação entre a Bíblia e a vida, entre a vida religiosa e a vida secular, não é? E daí a gente acaba conseguindo muitas vezes até separar. E eu sou uma pessoa num lugar e outra pessoa no outro lugar. E o Apocalipse nos chama para voltarmos, né? Olha, não tem separação entre fé e política. Isso é um tema que muita gente reclama, não gosta, não gosta de misturar as coisas, não pode misturar as coisas, e daí já vai lá para dar a César que é de César.
e se esquece de que, gente, a nossa vida não tem separação. É claro que a discussão de temas político-partidários deve ser feita com cautela, o uso do púlpito para se construir igrejas, né, comunidades de cabresto político é uma coisa terrível. Né? Então a gente deve condenar, sim, o uso, a instrumentalização da religião para a manipulação das pessoas no campo político. Isso é terrível, não é? Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que é separado. É claro, o nosso Estado é um Estado que é, é laico, mas ele é influenciado por muitos aspectos, pelas forças da nossa sociedade, dentre as quais as forças políticas. Tudo bem? Então, nesse momento que a gente vive de isolamento social, você tem grandes igrejas e empresas pressionando o Estado para acabar com o isolamento social. Por quê? Porque para elas o cofre está esvaziando, compreende? Enquanto os pastores das pequenas comunidades continuam lutando aí para manter, para fazer seus cultos com seus recursos e tudo mais, tá certo? Então, a gente vive a relação entre política e religião é algo que precisa ser muito mais esclarecido. Agora, a gente não pode ser ingênuo de achar que é tudo separado. E ler a Bíblia, anunciar Jesus como Senhor tem implicações políticas. Olha, veja como que a gente vive num contexto interessante, né? Na campanha eleitoral passada, tem gente que já fica com medo que eu vou falar desse tema, mas veja como, eu não vou estabelecer juízos radicais, não, mas veja só, o candidato que venceu a eleição, ele usou a religião como seu mote de campanha, não é? Ou seja, veja como que os cristãos e cristãs de classe média, muitas vezes, das igrejas, elas têm dificuldade. Assim, elas falam, os pastores não podem falar de política, mas o político que usa a religião, ele é apoiado. Então a gente precisa aprender a discernir. E eu não acredito, irmãos e irmãs, que é não falando no assunto que a gente vai aprender. É falando, é esclarecendo, não é? E às vezes é doendo também, doendo na gente entender o significado dessas coisas todas no nosso tempo. Então fica esse convite, olha, para a gente começar a discernir e compreender o significado da relação entre fé, política, economia, não é? Tá tudo ligado, tá certo? E essa separação que se faz, ela não é de Deus. Os termos pelos quais a gente vai conseguir fazer essa leitura, a gente precisa discutir e aprimorar mais, tá legal? Então, fica aí esse convite para continuarmos. As próximas cartas, temos 5 igrejas ainda, a gente não vai gastar tanto tempo, a gente vai passar um pouco mais rápido, porque o estudo do Apocalipse é um estudo denso e é um livro grande, não é? Tanto que eu vou começar a tentar lançar vídeos mais rapidamente, aí não apenas a cada semana. Daí quem tiver tempo já vai estudando para conseguir avançar também mais rapidamente. Tá legal? Um grande abraço, deixa os seus comentários, suas questões, suas críticas, suas preces, né? Também. E o meu desejo de que você esteja bem, que Deus o abençoe, a abençoe. Sigamos na força da esperança. Amém? Muita paz.